Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da S10. Esse vídeo é relacionado a carro e não é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês e já explico. Bora pro vídeo. Então por que eu tô dizendo que é relacionado a carro e não é? É relacionado porque vai ser pra S10 o que eu vou fazer, vai ser um protetor de caçamba extra pra eu poder carregar brita, areia e coisa pra minha obra da garagem lá. E aí eu já fiz um piloto, vamos dizer assim, um protótipo, que eu vou botar umas fotos aí pra vocês. E que nem vocês viram, né? Aqui do lado sobe, vem um tanto para fora, porque aí fica fácil de vir com o trator e jogar aqui dentro direto que eu estiver carregando. Brita, areia, pode brita, enfim. E aí o que eu tô pensando aqui, o que é o meu projeto? Vai ser uma coisa similar com o que eu tinha antes, porém, tô usando aqui um compensado naval, que é para aguentar inclusive água, se for o caso, mas além, depois que eu terminar, eu ainda vou passar verniz, vou fazer toda uma proteção nele. Saiu caro, R$ 320 cada chapa, né? Eu tive que usar duas chapas, sobrou umas sobrinhas ali, mas agora vamos uma explicação de como que eu pretendo fazer esse projeto. Além dessa parte aqui, eu vou fazer como se fosse uma divisória, que vai inclusive encaixar nessas partes aqui, ó. Fazer uma divisória que encaixe aqui, proteger o cilindro de gás, evitar que as coisas caiam lá para baixo. Mesma coisa aqui para a parte de trás, vou fazer uma divisória que vai servir como tampa. Não sei ainda se eu vou fazer essa divisória nessa região aqui, ou se eu vou adaptar de alguma forma nessa parte bem de trás, porque eu posso até, de repente, pensar em andar sem a tampa, o que facilitaria bastante para fazer descarregar depois o carro lá embaixo. Para quem não sabe, preciso carregar areia e coisa, porque eu vou fazer uma garagem nova lá nos fundos, então tem muito trabalho pela minha frente. Felizmente a Meg está me ajudando. Vamos começar a trabalhar, Meg? Vamos. Então aqui tem mais algumas peças, ó. As laterais e coisa. Já mandei cortar lá o mínimo grosso, né? As linhas retas aí, porque é muito mais fácil para eles cortarem do que eu fazer em casa. Bom, então aqui, ó. A primeira coisa é o seguinte. Essa peça que tá aqui no carro, vocês podem ver que ela não vai até o final aqui, ó. Essa peça que tá aqui no carro, em princípio, não vai ser a que eu vou usar aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma outra peça maior e a minha ideia é fazer encaixar nessas laterais aqui. Mesma coisa aqui para trás. Deixar, vamos dizer, o fundo da caçamba todo protegido. E em cima disso, aí eu vou trabalhar para fazer o restante das laterais e coisas assim. Isso aqui eu pretendo usar como se fosse só uma proteção extra para ir na parte de cima e, como assim se dizer, compensado uma placa de sacrifício, né? Porque quando a gente está descarregando, principalmente, inevitavelmente dá uma pasada, uma coisa, e pode ser que machuque, né, a madeira. Então pensei em fazer dessa forma, assim fica mais fácil se eu precisar trocar depois. E esse também é o motivo de eu ter botado o protetor de caçamba, mas tá fazendo um sistema todo diferente aí, porque eu tenho certeza que se eu botar a pá de corte aqui, ou qualquer uma das outras, a enxada, eu furo isso aqui. Falo por experiência porque eu fiz uns furos para botar lá o cilindro de gás e foi muito fácil de cortar, então tenho certeza que ia estragar aqui esse protetor de caçamba. Vamos seguir aqui o nosso trabalho e como eu estava falando para vocês, então, em teoria eu não vou usar ele, mas eu quero deixar ele de uma forma que ele encaixe bem justo contra essa placa de metal aqui, ó, do suporte do gás. E por enquanto não está indo bem lá por causa dos parafusos, né? Então eu tô medindo ali, vi onde é que é o centro aqui do parafuso. As laterais aqui já tá bem certinho. Aqui, ó. Bem certinho dos dois lados aqui. Peguei a medida antes, 91 centímetros por... Nós vamos medir depois certinho como é que vai ficar, mas é em torno de 150. Tá com 151, era para ser 150. E talvez eu vou ter que dar uma cortadinha ali, mas eu só vou fazer isso depois que eu medir, cortar e fizer os encaixes aqui. Então marquei o meio, vou medir então esses dois lados aqui. E nós vamos fazer só um encaixezinho aqui para essa peça encaixar lá se a gente quiser. Então marquei aqui 5 centímetros, 2,5 para cada lado, do centro do parafuso. Vou ter uma folguinha de uns milímetros aí. Marquei 2 centímetros na altura. Tenho que comprar uma lapiseira. Estou fazendo com caneta, mas o bom é lápis, né? Fica fácil de apagar se for necessário. Bom, em teoria é isso. Vou pegar minha serra tico-tico ali, vou fazer o cortezinho.
Não tô muito preocupado, essa peça aqui, que nem eu falei, vai ser nela que eu vou pegar medidas, talvez eu vou ter que fazer marcas, furos, etc. Então, sem grandes problemas, né? E ainda assim eu consigo usar essa peça para outras coisas, fazer uma mesa, uma bancada, que eu quiser fazer depois, se eu não quiser usar no carro. Mas eu acho que eu vou usar no carro em algum lugar ainda. Talvez uma proteção ali para cima, descobriremos. Ótimo ângulo de câmera, né? Especialmente quando eu fiquei na frente. Até aí, tá cortado. Depois eu faço o acabamentozinho com a lixa, mas esse é o corte grosso justamente pra gente ver se realmente vai encaixar lá. Se eu não fiz alguma coisa errada. Vamos descobrir? Show de bola. Você tá vendo o furo maior aí pensando que não precisava ser tão grande? Eu fiz dessa forma justamente porque talvez essa peça aqui, depois ela vai em cima de outra. E aí tem que livrar todo aquele pedaço ali, com um pouquinho de folga. Muito bom. Ficou como eu gostaria. Tá encostado lá, ó. Agora eu posso começar a pegar medidas para fazer esse restante, né? Esse acabamento que eu quero fazer para os lados aqui. Um detalhe que eu já vi que eu vou ter que prestar atenção, que eu vou ter que vir aqui pela frente, não vai ficar encostado aqui, ó. Vai vir aqui pela frente dessa parte. Da mesma forma, deixa eu arrastar aqui para trás. Da mesma forma que aqui ele tá vindo. Vocês conseguem ver, né? Que ele tá encaixando bem na cavinha ali. Da mesma forma, eu pretendo fazer esse acabamento, esse recorte aqui quadrado. Então vai encaixar ali, dos dois lados. E vai encaixar aqui, na parte de trás. Corte quadrado, bem mais fácil de fazer. Antes eu tinha até pensado que eu ia ter que fazer uns ângulos para acompanhar isso aqui, etc. Não vai precisar. Corte quadrado vai resolver a situação aqui pra mim. Vai ficar como eu gostaria realmente. Depois eu posso até inclusive botar uns ganchos de amarração aqui se eu quiser. Eu vejo se eu vou fazer, o que eu vou fazer depois. Abre N possibilidades aí. Se quiser me dar dicas e ideias, né? Vocês vão ver como que vai ficar o projeto dessa parte. Se quiserem me dar dicas e ideias depois, podem botar nos comentários ou me mandar lá no Instagram. Para achar aqui a distância onde eu vou ter que fazer, peguei um taquinho um pouquinho maior, ó, um pouquinho mais alto que o compensado. E eu consigo colocar exatamente ali onde eu quero, encostar a minha régua e vou ter que ser com a caneta, porque esse meu lápis aqui tá... lápis eu acho muito rústico para marcar coisa assim, mas que eu tenho a medida que eu preciso. Mesma coisa. Tá muito, ele não consegue chegar tão perto. Só se eu afinar muito ele. Aí. Sei a medida aqui, posso passar pro lado de lá. A única coisa que eu vou ter que ver agora é a profundidade, ó. Para isso também, vou trazer para cá, vou encostar minha régua aqui. Eu acho que a gente vai estar bem servido. Eu tô com 16,5 desse lado. E aqui na frente, 16,5 não vai resolver, porque tem essa parte para cima aqui, ó. Tem aqui o bocal do combustível, etc. Então eles fizeram dos dois lados a mesma coisa. Eu não lembro se a caçamba tinha isso aqui ou não. O fato é que aqui tem essa parte para cima, então eu não vou conseguir chegar até lá. Vamos ver aqui até onde que vem o meu taco. Aqui dá 14. Poderia fazer com 15 de repente e só dar uma chanfrada ali na lateral para encaixar melhor. Acho que é isso que eu vou fazer. Então tô com o meu projeto pronto, anotado aqui no taquinho. Não melhorou muito, mas coloquei aqui na folha só para eu saber realmente se eu perder esse taco, pelo menos eu não fico na pé. Bem mais fácil do que eu imaginava. Que nem eu falei pra vocês, eu imaginei que eu ia fazer um monte de curva e de coisas aí de encaixes, mas não tinha me dado conta dessa parte que iria ficar por baixo aqui. Mais fácil do que eu esperava, não reclamo. Vou passar essas medidas aqui lá pra minha chapa, pra continuar o trabalho aí. Então, que nem eu comentei, passei as medidas aqui pra chapa maior que eu tinha. Aqui, ó, chegando de perto dá pra ver, né, a marca.
as posições aqui para a caixa de roda. Aquela partezinha de cima. E do lado de cá, ó. Isso aqui vai ser uma sobra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar ali. E depois eu vou vir com... Eu acho que eu vou passar a serra aqui também. Descer ela de cima para baixo aqui. E fazer o acabamento aqui com a tico-tico. Vamos ver como é que eu vou fazer esse restante aí. Mas o primeiro passo vai ser cortar aqui. Por isso eu botei em cima dos tacos. Lógico, cuidando porque nenhum taco vai ficar onde vai passar o disco da serra, né? Mas com a peça maior assim, não tem muito o que fazer. Eu tenho a serra de bancada lá. Só que para peça grande assim, eu não tenho apoio lateral. Não tenho nenhuma bancada extra nem nada. Então dificulta bastante para fazer o processo. Vou seguir aqui nessa função, marquei aqui os centros, depois vou dar um cortezinho bem menor do que esse de cima. Vou só dar um cortezinho aqui para entrar o parafuso ali sem problemas. E tá rendendo. Começando agora, no dia de hoje. Mas vocês podem ter uma noção de qual é que é a ideia aí. Bora! Então vocês viram parte do processo aí, vou mostrar agora o resultado aqui, mas já vou falar de antemão que eu não sou marceneiro, sou amador, pior amador possível, não sei muito mesmo. Então, vocês viram coisas erradas aí, realmente pode acontecer. Pelo menos tentei usar um óculos de proteção e uma luva para não colocar uma felpa na mão. E deixa eu mostrar aí pra vocês. Então cortei aqui o encaixe, talvez eu vou ter que fazer mais um corte aqui ainda depois para encaixar bem na caçamba na parte de trás, mas a gente vai ver isso depois. Depois que eu cortei, vocês viram que eu passei o serrote, porque se eu viesse com a minha serra circular bem no fundo aqui, bem no canto, eu ia avançar, né? Então deixei só a pontinha, depois passei o serrote. E por fim dei para fazer o acabamento Zé Grossa, de baixo para cima, porque compensado ele dá essa lascadinha, né? Depois eu vou dar uma lixada, tirar essa quina, e quando eu for fazer o acabamento, que eu não sei se vai ser com verniz, com polistyrene, com cera, o que eu vou fazer para fazer o acabamento. Mas chegou a hora de testar lá no carro e vamos ver se vai entrar lá. Cruza os dedos aí junto comigo, vamos ver se vai dar certo. Tava pronto para testar no carro e eu lembrei que na parte da frente aqui, ó, nessa região ali, é 15 centímetros, não 16,5. E eu ainda tenho que fazer um chanfro para encaixar. Então, mais trabalho lá. Agora sim, eu acho que eu vou pegar a minha tico-tico para fazer o cortezinho mais curto e fazer o chanfro. E aí depois, aí sim a gente testa no carro. Voltamos pro trabalho. Agora sim, fiz o corte aqui, eu tô chamando de chanfro, mas é um corte, acho que, sei lá, 45 graus. 15 centímetros, cortezinho. Vamos ver se vai ser suficiente para encaixar lá. Agora sim. Vamos colocar a música de novo tensa, cinemática, e vamos tentar fazer o encaixe. Tenho a impressão que eu já falei pra vocês nesse vídeo que eu não sou muito bom de marcenaria, mas que eu gosto. Bom, vamos começar pelo que deu certo. Encaixe. Deu certinho, onde eu gostaria realmente. O chanfro ficou bom, ficou até com uma folga aqui, esse corte. Isso aqui ficou ok. A posição aqui do corte, pelo visto, ficou ok. Porém, não tá querendo assentar porque em algum momento eu não calculei direito. E vou ter que cortar mais um pouquinho nas laterais para fazer descer. Eu acho que o que eu não calculei direito foi o corte da serra, porque a serra tem ali tipo meio centímetro de corte, e eu cortei, vamos dizer, pro lado de fora da linha, e deveria ter cortado pro lado de dentro da linha. Vou tirar aqui meio centímetro de cada lado, vou medir aqui o que precisa, talvez 1 centímetro, vou medir, e aí eu passo a serra ali, e aí acho que a gente vai ser feliz.
Para encaixar bem certinho, encostado aqui no suporte do gás. Fiz só um triângulozinho ali para o parafuso entrar, é o suficiente para essa parte de baixo. E eu tive que cortar aqui na parte de trás, tive que tirar 1,5 cm no meu caso aqui. E tentei tirar reto, porém tem um negócio que quando eu botei esse kit gás de novo, botei o suporte ali dele, não tá 100% reto, tá com uma diferença de 0,5 cm. Então tô tendo que jogar com isso aí enquanto eu vou fazendo aqui essa minha obra, vamos dizer assim, essa invenção. Mas, olha, ficou como eu imaginava realmente agora. Vai ficar bem mais fácil até pra quando eu não tiver aqui com as laterais, vamos dizer, no modo carregar areia, se eu só deixar essa parte de baixo, fica fácil de botar e tirar coisa daqui de cima também, de arrastar, se eu precisar carregar alguma coisa. Tô feliz com como tá ficando. E agora o próximo passo vai ser a divisória. Eu tenho que fazer essa divisória aqui que separa do gás. Tô pensando como que eu vou fazer. Eu comprei, vou ter que fazer cortes, esse talvez seja um pouco mais chato, porque eu comprei nessa largura de cima aqui, essa divisória, né? Acho que 1,39, uma coisa assim, que é para encaixar aqui em cima. Então vai ter que ter esse desenho aqui para fazer o encaixe para baixo. Vou pegar as medidas aqui, ver o que eu tenho de retalhos ali, começar a fazer uns testes aí para ver como é que vai ficar o acabamento. Então deixa eu mostrar para vocês como é que tá a função agora aqui. Fixei lá o meu zoom máximo. A pecinha lá, o compensado do lado de lá, a mesma coisa do lado de cá. E agora eu peguei um... Como é que é o nome disso aqui? Acho que é laminado, daqueles de piso. Marquei o que eu precisava. Ó, vim aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Marquei o encaixe. Já sei que tá só... falta um pouquinho ali, eu vou ajustar, né, lógico. E tô transferindo aqui agora pra chapa, que vai ser a divisória. Não vou mentir, eu tinha feito um outro sistema, inclusive eu investi 2 tardes nesse outro sistema. E uma peça aqui, outra aqui, uma por cima, porque a minha ideia era colocar bem no meio, deixar o mais próximo possível do botijão aqui, o compensado. Depois eu comecei a ver que do lado de lá, que nem eu tinha falado antes pra vocês, ele tá um pouquinho mais pra cá. Então já não ia dar pra fazer bem no meio, ó, até por causa aquela coisinha do parafuso sai pra fora. Aí eu resolvi simplificar o sistema aqui. Vou usar só essa chapinha aqui nessa posição mesmo. Aqui embaixo, lembrem que vai a placa aquela que eu já mostrei antes, né? E agora eu fiz o corte e o corte vai encaixar aqui nessa parte do lado de cá. Vai ficar uma folguinha entre o botijão, mas não tem problema. Vai ser 1 centímetro que eu vou perder, sei lá. Então vou fazer dessa forma, vai ser mais simplificado. E aqui eu já marquei, inclusive o cortezinho que eu preciso na parte de baixo. E a minha ideia agora é, marquei o lado de cá, vou medir de uma plaquinha de compensado até a outra, bem nessa parte aqui, ó, bem nessa parte aqui, e com base nisso, aí eu vou conseguir posicionar isso aqui lá do outro lado, né, pra fazer o comprimento que eu preciso fazer. Espero que tenha ficado claro, mas se não, em breve vocês já vão ver o resultado aí. Então, continuando a nossa treta, o problema é que não vai descer, não vai passar pra baixo, porque tem esse desenho aqui na caçamba, que eu acompanhei ele em cima, ficou, olha, o molde ficou show, porém não encaixa. Então vou ter que cortar um tanto, marquei ali, vou fazer um corte mais ou menos reto, né, acompanhando aqui, ó, vocês podem ver que eu marquei, mesma coisa do lado de lá, coisa de 1 centímetro e pouquinho aí, 1,2 pelo que eu calculei, e vai entrar. Vou fazer o corte e vamos descobrir se vai entrar mesmo. Olha aí, agora entrou, show de bola. Fiz um cortezinho reto, não teve muita mágica aí, né? Só se eu quisesse deixar alguma parte fixa na caçamba, pra considerar aqui esse desenho, mas não é necessário. Entrou tranquilo aí, mesmo com o Santo Antônio meio pra dentro da caçamba, entrou. Ali embaixo também ficou legal. Aqui, ó, vocês podem ver que tem uma frestinha, mas aqui eu vou botar um compensado, né? Tanto por dentro quanto por fora,
para dar um apoio, para quando botar aqui peso e coisa empurrar contra a divisória, tem um suporte. Olhando aqui, não sei se tá dando para ver bem, eu também não tô conseguindo ver bem aqui, mas que nem eu falei para vocês, o botijão, ele tá um pouquinho torto, então aqui entra coisa de 1 polegada, um dedo e pouquinho, e lá quase no máximo um dedo aí. Mas tá show. Comparado à caçamba em si, tá perfeitamente alinhada aqui a divisória. Agora o que eu pretendo fazer é, vou marcar aqui essa parte de cima, a altura, e vou cortar para deixar justamente nessa altura aqui. Na verdade, acho que eu vou desconsiderar o Santo Antônio, porque talvez em algum momento ande sem ele. Vou fazer na altura aqui do protetor de caçamba. Fazer o corte reto. Acho que vai ficar top aí. Bom, continuei meu projeto aqui. Cortei aqui para encaixar essas pecinhas do lado. E aí eu me dei conta que, na verdade, essa divisória da parte de trás, ela não encosta aqui, quando eu tô com o meu sistema completo montado. Ela fica encostada nessa peça que vai aqui, ó. Ali que ela faz o fechamento, e inclusive ela faz a pressão para que fique empurrando para os lados aqui essa parte lateral. Então, sem estresse, de qualquer forma, acho que eu vou conseguir usar isso aqui como um apoio para essa peça lateral, justamente para evitar que ela corra para lá e para cá. Então, acho que vai dar boa. De qualquer forma, vamos seguir no nosso processo aí. Eu não vou botar os reforços lá ainda, vou deixar para botar depois que eu tiver com todas as peças montadas, porque daí eu tenho uma noção de até onde eu posso ir, o que vai atrapalhar, o que não vai. Então vou esperar um pouquinho para fazer isso aí. Próxima parte aqui então, vou pegar aqui as peças que vão nessa lateral, e aí sim eu vou já marcar elas, a posição que elas vão ficar. Talvez eu até parafuse um taquinho, alguma coisa ali na posição, só para garantir que ela vai ficar firme e não vai se mexer, para depois começar a fazer os cálculos e ver como que vai ser para colocar essa parte para cima aqui. Então tá aí, parafusei os suportezinhos laterais aqui na divisória. Terminou a bateria da minha parafusadeira bateria. Tive que apelar para minha parafusadeira aqui elétrica. Com essa aqui não tem erro, né? É uma força violenta que ela tem e não termina energia, só se falta luz. Terminei de montar, vamos colocar no lugar, dedo cruzado, vamos ver se funciona aí. Olha aí. Que maravilha. Depois que tiver os meus reforços na frente e atrás, vai entrar e vai ficar sólido aí no lugar. Muito bom. Então tá aí, essa é a ideia para lateral. Lógico que agora eu vou, que nem eu falei para vocês, vou botar nem que seja um taquinho aqui de só para apoiar, que vai ficar bem encostado ali, ó, para eu começar a construir. Vou mais ou menos planejar aí na cabeça como é que eu vou fazer. Eu sei que depois essa peça que vai vir aqui para cima, deixa eu pegar uma outra para exemplificar melhor. Essa peça que vai vir aqui para cima depois, eu vou ter que fazer um corte em ângulo nela para ela encaixar bem. Ó, não é esse ângulo, né? 45 talvez, vou ver o que vai ser necessário aí. Eu era 22, eu não me lembro mais ao certo. Eu sei que eu vou fazer o ângulo daí, para que ela encaixe aqui. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer ela só saindo para fora, que nem o meu outro projeto era, ou se eu vou fazer um suportezinho assim, ó, que saia para fora, que venha para cá e faça isso aqui, ó, para ficar apoiado nessa parte de cima aqui e proteger essa parte aqui da caçamba, que não é uma má ideia, né? Olha como tá amassado aí, não fui eu, hein? Já veio assim. Talvez um ou outro tenha sido eu, mas a grande parte dos amassados foi antes de chegar na minha mão. Tá fluindo bem, eu já sei aqui que depois eu vou ter que cortar aqui no comprimento, então sem estresse, né? Depois eu faço isso aí. Mas antes de seguir, ainda vou fazer antes de usar propriamente dito, ainda vou proteger esse compensado.
Ainda que nem eu falei, não sei se vai ser verniz, tinta, cera, o que eu vou passar aí. Mas podem imaginar já que vai ficar legal o acabamento. Pra gente seguir na garagem, né? Tô com esse projeto aí pra permitir seguir na garagem lá atrás, carregar areia, brita e o que for necessário lá pros fundos. E a Meg, hoje ela tá me dando uma folga. Ela já me disse o que eu tenho que fazer e agora ela tá só curtindo a vista ali. Vamos para uma atualização de como tá indo aqui. Fiz em 3 peças, eu acho que vai ficar legal. Tive que usei um ângulo de 45 aqui, o ideal seria até um pouco mais, mas a minha serra não faz. Terei que fazer algum tipo de encaixe, alguma coisa ali para colocar um ângulo maior. Preferi seguir nos 45 de qualquer forma. Essa peça aqui, ó, ela já tá inclinada um pouco, ia ficar de qualquer jeito. Tive que cortar um pouco aqui, baixei ela. Não me lembro qual altura que eu tinha feito, mas baixei mais 3 centímetros. Fixei aqui com os parafusos, depois vou vir aqui com... talvez com a tupia, vou ver como é que eu faço. Ou até com a grosa. E nivelo aqui, ó, tiro essa quininha. Essa é a ideia, pelo menos. Mesma coisa aqui em cima. Olha aí. Certo? Então agora eu vou fazer os reforços por dentro. Pretendo botar um reforço aqui e um reforço aqui. Vamos ver ali, eu acho que eu vou poder copiar o ângulo. Vocês viram eu usando aqui essa ferramentinha chinesa para tentar pegar o ângulo aqui da inclinação. Vamos seguir aí. Enquanto isso, estou acompanhando aqui o final das 24 horas de Nürburgring. Falta meia hora. Tem chance do bicho pegar ali. Show. Vou seguir aqui depois que eu fizer esses reforços. Aí eu penso em como é que eu vou fazer lá na frente o encaixe. Como é que eu vou fazer nessa parte de baixo aqui o trilho, né? Onde vai encaixar. Para evitar ficar mexendo. Talvez eu vou fazer um suportezinho ali dentro, um triângulo. Que apoie aqui na caixa de roda. Então, vamos ver. Vou pensando aqui como é que eu vou fazer, mas tô gostando do visual, de como tá ficando. Acho que isso aqui vai ajudar a proteger também. Até pensei em fazer um pouquinho mais pra fora, mas achei melhor seguir dessa forma aí. Eu acho que já vai resolver. E mesmo com brita e coisa, vai proteger aqui. E se não, se fosse para proteger completamente a lateral de quando fosse botar brita ou uma coisa nesse sentido, teria que fazer muito maior aí. E aí corre risco até de se enganchar em alguma coisa com o motoqueiro passando do lado, né? Seguir o projeto e depois eu mostro as atualizações aí pra vocês. Bom, tava remontando aqui e acho que ficou meio forçando daquele jeito que eu tinha montado, mesmo com a curva ali, então acho que eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Vou colocar aqui uma repinha mais baixa pra chegar nessa altura aqui, ó. E aqui eu vou botar uma chapinha reta. Acho que vai ficar legal. Então, seguindo o progresso, olha só como é que já tá. Coloquei um reforço aqui nessa parte do centro. Fiz aqui um encaixezinho e... ó, ficando legal. Dei um corte aqui, ó, por causa do Santo Antônio. Vocês podem ver que tá querendo subir o conjunto todo. Mas é a questão de ângulo, né? Como eu tô limitado aos 45 aí, eu até forcei um pouco, fiz uma gambiarrazinha para conseguir um ângulo maior, mas é meio arriscado, meio ruim de fazer. Então, fica assim. Depois quando eu fizer aqui o encaixe, eu já vou fazer o encaixe certinho, ó, com a madeira no canto. Acho que vai ficar muito legal. Tô gostando bastante como tá ficando o acabamento. Olha a altura aí. Show! Então, esse lado aqui vocês já tinham visto. Dei um Ctrl C, Ctrl V. Pro lado de cá, beleza. Eu ainda vou fazer o acabamento aqui. Dar uma lixada. Acho que eu vou fazer com a lixadeira pra ficar o acabamento melhor. O lado de cá eu fiz com... lá na serra. Sei, não gostei muito. Eu vou passar mais a lixadeira aqui. Qualquer coisa eu boto uma massinha antes de pintar. Mas tranquilo. Já fiz o reforço aqui também. Detalhe que eu tive que dar uma cortada, não vai dar pra enxergar. Eu tive que cortar um pouco o reforço pra livrar as caixas de roda. Mesma forma que do outro lado, aqui tá 30 graus esse chanfrinho, esse ângulozinho. Olha aí.
Bom, e agora acho que eu vou seguir para fazer essa última divisória, tampa traseira aqui. Depois disso aí eu vejo se eu faço algum tipo de acabamento, uns tipos de suporte aqui dentro. Talvez eu vou fazer sim com o que sobrou aí de compensado. E vai sobrar um tanto de compensado, talvez eu faça até uma tampa lá para a parte do gás, para colocar em cima. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui, o que mais que eu vou fazer. Ainda tem que fazer todos os reforços, né? Tanto na parte interna aqui, ou interna quanto externa. Todo o perímetro aí para garantir que vai encaixar bem, não vai ficar com nenhum tipo de lugar que possa acumular terra e coisa quando eu estiver carregando. Acho que eu vou fazer alguma coisinha tipo de 45 graus. Tô pensando, na verdade, pra ser sincero, se eu vou fazer alguma coisa tipo de 45 graus, porque daí não teria um canto para acumular. Mas, pensando de outra forma, se eu fizesse alguma coisa reta, era fácil de eu vir com a enxada e tirar do canto. Então, vou pensar. Vocês podem ver que o ângulo, ó, não tá 100% reto, porque mesmo a caixa de roda ali também não é 100% reta, então tem um ângulozinho. Em pleno domingo aqui, já trabalhei acho que umas 6 horas no mínimo nessa função hoje. E eu não vou terminar hoje, ainda vai ter muita coisa para fazer. Mas vou pegar a outra peça ali, começar a marcar e seguir no trabalho. Então marquei, cortei. A melhor forma que eu achei para marcar foi botar a régua pelo lado de dentro, foi onde eu consegui chegar mais justo lá. Já cortei, já encaixei, aqui eu já fiz o reforço externo e o interno para apoiar, ó, já tá firme. O lado de lá falta eu fazer, daí ó, só fiz a parte de fora. Então preciso fazer esse detalhezinho aqui, que aí eu consigo tirar e botar e garanto que ela vai ficar firme no lugar. Depois disso, o sol tá dando uma prejudicada aí para filmar, mas depois disso vou fazer o restante dos acabamentos ali em cima. Tem que fazer o reforço lá embaixo, da parte de trás, enfim, tem bastante coisa para fazer, mas o grosso, por assim dizer, já foi feito. E sinceramente estou bastante feliz com o resultado aí. Então vocês viram um tanto do trabalho ali, mas talvez coisas que eu não mostrei. Coloquei esse suporte aqui pelo lado de fora, mesmo que tenha uma pressão de dentro para fora aqui, vai ter onde apoiar. Na parte de dentro aqui, ó, na lateral dos dois lados botei o suporte. Aqui nessa parte de trás também, aqui também. E aqui, ó, por dentro também escuro, mas também tem, olha lá, tem um suportezinho, tá ruim de ver. Mas eu ainda vou fazer o processo de pintura, tô numa preparação para durar mais ainda esse meu serviço aqui, porque nem eu falei lá no início, não foi barato, né? R$720 em chapa de compensado. No mínimo eu quero aumentar a vida útil no máximo possível. Somei a preguiça com uma desculpa que eu achei aqui, que eu acho que vai ser mais chato de botar no lugar essa peça se tivesse acabamento em cima, então não vou fazer. E segunda coisa, a tampa ali, tô com pena de cortar aqui esse pedaço de compensado para fazer essa tampa, tá? Sendo bem sincero aí com vocês, bem honesto. Porque eu vou ter que cortar, vou matar aqui uns 15 centímetros. E por enquanto ainda posso até querer fazer, se eu quiser fazer uma bancadinha, alguma coisa, ainda consigo fazer com essa peça, né? Mas depois se eu cortar um tanto, eu já vou meio que matar ela. Então, o meu outro projeto lá, aquele que eu tinha feito antes, foto na tela. Ele não tinha nada aqui, funcionou muito bem, até porque com o Santo Antônio, quando o cara vem com o trator, ele tem que desviar do Santo Antônio aqui para botar aqui no meio. Então, vou deixar assim por enquanto. Se, no momento que, assim, sem essa peça, né? Se eu ver que tá caindo muita coisa ali dentro quando eu tô fazendo as cargas, aí eu vejo pra ou fazer uma sopa de retalhos aí e fazer uma tampa de retalhos, ou tentar achar lá no lixão lá alguma madeira que encaixe aqui, que sirva tranquilo,
que tô com muita pena de cortar isso aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou ter que lixar tudo, todo esse canto aqui, ó, ir lá, ter que nivelar toda essa região, fazer todos os acabamentos, fazer todo o lixamento, para daí depois disso eu aplicar daí o polystyrene. Eu acho que eu vou colocar uma camada de polystyrene e depois vai ser verniz que eu vou colocar. É o que eu tô pensando por hora. Aqui eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas tá fechando bem a tampa, sem problemas. Fica um espacinho aqui ainda, tranquilo. Isso aí. Falei demais, é porque eu tô adiando ter que começar o lixamento. Mas uma hora vai ter que começar. Então, tô aí na função do lixamento.